Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, estamos apresentando com esses vídeos as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 a 2023. E vamos relembrar o objetivo geral dessas diretrizes. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Estamos no capítulo 4, cujo título é A Igreja em Missão, e o texto bíblico norteador, retirado de Atos 8:8, era a grande alegria na cidade. Uma das grandes contribuições dessas novas diretrizes é procurar trazer novamente para a igreja no Brasil essa ideia da igreja como família, como casa. Essa é a imagem que se tem. E esse é o modelo pastoral e espiritual que os nossos bispos propõem até 2023, e claro que ele vai ser renovado com um novo documento. E a casa tem seus pilares, tem suas colunas. Nós já falamos isso em vídeos anteriores desse documento, estudando os outros capítulos. Estamos agora no último capítulo, né? Pois bem, então vamos começar a ver agora os 4 pilares, mais pormenorizadamente. O primeiro, então, número 144, o documento diz que a comunidade eclesial missionária, porque é uma comunidade que não é uma reunião de amigos, é uma comunidade eclesial que tem a característica de ser reunida no amor de Deus como igreja, mas ela também não pode ficar fechada entre 4 paredes, ela precisa ser missionária, tornar-se discípula e, consequentemente, missionária. Por isso, comunidade eclesial missionária. O ambiente dela é a vivência da fé. Nós nos reunimos não por questão social, por questão cultural, política, ideológica, não. A nossa reunião gira em torno de uma única fé, que é a fé cristã. E é uma forma dessa comunidade fazer a sua presença na sociedade. Como é que a igreja se faz presente no meio social? Através das nossas comunidades, das nossas paróquias, dos nossos leigos, das nossas estruturas, nossos trabalhos sociais, nossos templos. Nós marcamos a nossa presença na sociedade como aquela que quer ajudar o mundo a ser um lugar melhor e apresentar Jesus para aqueles que desejam conhecê-lo, sem forçá-los, mas sempre anunciando a palavra de Deus. E quais são esses 4 pilares que sustentam, então, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja? O pilar da palavra, do pão, da caridade e da ação social. Vamos ver cada um desses pilares e depois o documento nos traz encaminhamentos práticos para poder vivermos a espiritualidade de cada pilar. Por exemplo, o primeiro pilar é o pilar da palavra. Do ponto de vista pastoral, onde se encaixaria o pilar da palavra? Em todas aquelas iniciativas de movimentos, de pastorais nas paróquias, nas dioceses, que dizem respeito à iniciação à vida cristã e à animação bíblica da vida e da pastoral. Então nós temos aí a nossa catequese infantil, catequese com adultos, nós temos o nosso grupo de perseveranças, coroinhas, meges, teríamos que, de certa forma, fazem um trabalho catequético continuado. Temos aí os nossos círculos bíblicos, grupos de reflexão bíblica. Então, esse pilar da palavra, com sua espiritualidade, diria respeito, claro, a toda a igreja, mas especificamente a essas pastorais e movimentos. O que nós temos no pilar da palavra? Quer nos ajudar a compreender a nossa igreja, a nossa casa, como a referência principal da iniciação à vida cristã. Nós temos que preparar o coração das pessoas a serem iniciadas nessa vida cristã, tendo como centro a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. E onde está o fundamento? Né? O fundamento é sempre a centralidade do querigma. O que significa essa palavrinha querigma? Significa o primeiro anúncio. É quando você vai falar sobre Jesus, não especificamente sobre uma doutrina, mas sobre uma pessoa que é Jesus Cristo, o amor de Deus, como Ele morreu por nós na cruz, como Ele nos salvou,
o quanto Ele nos ama, o quanto Ele está conosco, o quanto Ele nos ajuda. É aquele anúncio que vai despertar a curiosidade, vai despertar o amor do outro pela pessoa de Jesus. Geralmente, como nós fazemos isso sistematicamente? Através da preparação para os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia. Mas a iniciação à vida cristã não pode ser somente uma preparação para os sacramentos. Como o próprio nome já diz, é uma preparação para viver uma vida cristã. Não é para receber um sacramento como se a igreja fosse um mercado em que nós vamos lá, estudamos, recebemos um sacramento, temos um diploma e depois pronto. Tudo acabou, não precisa de mais nada. De forma alguma. Não pode ser uma catequese sacramentalista, mas é uma catequese que nos prepara para viver a vida cristã através, por exemplo, desses sacramentos. E o querigma, que vai desembocar depois no catecumenato, que sim é aquele tempo mais longo de anúncio da doutrina, de estudo, de conhecer mais a igreja, a história da igreja, a doutrina da nossa igreja, aquilo que Jesus deixou para nós, aquilo que o Espírito Santo foi suscitando na igreja. É um tempo de acompanhamento longo, que os catequistas, a própria comunidade, eles acompanham aquelas pessoas que querem se iniciar, se não são iniciadas, ou já tendo o batismo e a Eucaristia, querem completar essa iniciação à vida cristã através dos sacramentos. Isso vai levar a uma iluminação da vida, a partir da leitura, da reflexão da palavra de Deus, e o recebimento dos sacramentos, e depois vivendo uma vida mistagógica. A vida mistagógica é aquela vida contínua, é o dia a dia, voltar sempre na experiência de ter sido preparado para receber os sacramentos, para viver uma vida cristã, e perceber agora como é que isso influenciou a minha vida, o que isso mudou a minha vida. Então, é uma formação contínua. A mistagogia na igreja é como se fosse um degustar ainda mais profundamente aquilo que eu recebi e continuar na caminhada da igreja, né? Agora, o principal, claro, desse pilar é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela tem força. A comunidade eclesial deve nos ensinar a nos abrir à escuta dessa palavra, à celebração dessa palavra, mas também ao estudo dessa palavra. Por quê? Ao conhecermos mais, celebrarmos, ao escutarmos a palavra, nós vamos nos identificando e nos configurando ainda mais a pessoa de Jesus Cristo. Vamos parecendo cada vez mais com Ele. Diz assim o documento: a Sagrada Escritura precisa estar sempre presente nos encontros, nas celebrações e nas mais variadas reuniões da nossa igreja. Já é o costume nosso, sempre que vamos iniciar uma reunião, alguma coisa, lermos um trechinho da palavra de Deus e às vezes partilharmos essa palavra de Deus. É importante que a palavra esteja presente em todos os nossos encontros. Consequentemente, nós temos que ter uma iniciação à vida cristã que seja então de inspiração catecumenal. O que é uma catequese de inspiração catecumenal? É aquela catequese que tem como centro a palavra de Deus, né? Não é aquele antigo catecismo onde há muitos anos atrás, às vezes, sequer nós tocávamos na Bíblia. É um tipo de catequese que serviu para o passado, mas não serve mais hoje. Então, o texto da catequese hoje é a Bíblia. As crianças que entram na catequese são chamadas a ter um contato com a palavra, abrir, manusear, ler trechinhos da palavra, tentar entender e colocar aquilo na própria vida. Isso é importante, que vai formar cristãos cada vez mais conhecedores e que vivenciam de fato a palavra de Deus, né? Então, fazer essa leitura orante da palavra de Deus, que é conhecida como Lexio Divina, né? A leitura orante é eu ler a palavra nesse espírito realmente de oração, nesse espírito de transformação que a palavra pode fazer em mim. Isso vai me abrir ao quê? Aos novos desafios do mundo de hoje. Então, tem que ser uma catequese que ajude a responder aos desafios de hoje com fidelidade. Vai fazer em mim ter uma fé madura, um maior diálogo, reconhecer a presença de Deus no mundo de hoje, porque há tanta coisa difícil, mas o mundo de hoje, é claro, as sementes do verbo, quer dizer, a presença de Deus está nesse mundo, né? E essa leitura da palavra nesse espírito orante vai me ajudar a abrir o meu coração para que eu possa fazer da palavra o meu alimento diário. Isso vai fazer o quê? Vai entrando pela minha mente, vai tocando o meu coração, nutrindo o meu espírito, transformando a minha vida. E eu vou me tornar, consequentemente, claro que missionário de Deus.
E vai me abrir também para aprender a entrar em diálogo, por exemplo, com as outras igrejas cristãs, né? Não católicas, mas que condividem conosco esse amor pela palavra de Deus, procurando não ver as pessoas como inimigas só porque têm um jeito de viver o cristianismo diferente de nós que somos católicos, mas como aqueles com quem nós podemos sim fazer a oração comum, viver a fraternidade e juntos trilharmos o caminho de conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem na paz de Deus.